alunos! Aqui para mais um encontro em Geografia com a professora Joyce. Só antes de iniciarmos, prestem bastante atenção. Acessem o Classroom, link número 1, realize sua atividade, envie e assim você terá a sua presença garantida. Desta forma, podemos iniciar a nossa aulinha de hoje. Nossa aula de hoje é um tema hiper legal, vai falar sobre as desigualdades econômicas da América. Nosso objetivo é dar uma noção geral de como é que é esta distribuição da economia americana e como é que ela está se relacionando dentro dos padrões de emprego, moradia e qualidade de vida ao longo de todo este continente americano. Para que isso aconteça, nós vamos então analisar algumas questões pertinentes a esta análise. Para isso, vamos observar a distribuição da riqueza no continente americano e analisarmos como é que isso reflete na condição de vida local. Por isso, vamos puxar um pouquinho algumas aulas anteriores, quando falamos a respeito da colonização. A colonização no continente americano se deu de maneira muito diferenciada. Também em momentos diferentes, mas principalmente com objetivos diferentes. O padrão da colonização na região da América mais ao norte, chamada anglo-saxônica, por tribos anglos e saxões, se deu de maneira a ser de povoamento. Como o próprio nome já diz, e vimos em outros momentos, é uma colonização em que as pessoas vão com o objetivo de mudança de vida, complementação de riqueza, melhoria na sua expectativa. Já na parte mais ao sul, colonização de exploração. Nesta parte mais ao sul, a América Latina, de origem a partir de idiomas provenientes do latim, o francês, o português e o espanhol. Nesta colonização, o objetivo inicial era apenas a extração de recursos e leva para a metrópole. Claro que ao longo do tempo isso foi modificando-se, mas essa modificação muitas vezes imbuiu numa metodologia de vida, metodologia da concentração das pessoas, utilização de recursos, exploração de mão de obra. Isso ao longo dos anos concretizou-se e deu uma determinada fisionomia tanto para a parte mais ao norte quanto a parte mais ao sul. Desta maneira, ao olharmos a distribuição econômica da América, a gente percebe nitidamente estas diferenças que podem ser até entendidas como um abismo econômico. Dessa forma, uma maneira que nós podemos utilizar para avaliar essas características é o IDH. Mas no IDH, eu sempre gosto de frisar que ele tem um valor numérico que dá uma noção de aproximação. Essa noção de aproximação é uma noção que faz com que você analise de uma maneira um pouco mais específica. Mas nunca devemos utilizar um número proposto como sendo exclusivo, verdadeiro e absoluto. Ele nos dá uma noção. Dentro dessa característica, vale relembrar que o IDH ele parte de 0 até 1 e sempre com 3 dígitos depois da vírgula. Desta maneira, nós conseguimos ter uma noção de países com baixo IDH, um médio IDH e um alto IDH. Nesta análise, olhando a tabela, nós percebemos, por exemplo, que Estados Unidos tem 0,920. Então, podemos dizer que é um alto IDH. Reflete os 3 valores que representam o IDH. Então, nos Estados Unidos, saúde, educação e renda representam uma análise de que 0,2 é o seu valor numérico. Nos faz acreditar que é muito bom. Já Brasil, observem, 0,74. É acima de 0,5, então classificado médio-alto. Desta maneira, o Brasil também pode ser avaliado pelo dado numérico como sendo um país com uma qualidade razoável. Assim, nós podemos identificar literalmente que o valor numérico do IDH ele é bom, mas ele não nos dá uma análise absoluta, ele nos dá uma noção. Já outros países dentro do continente americano apresentam IDH bem baixo. Se nós temos países com IDH mais elevado e que a gente já encontra problemas, imagine quando a gente pega um país com IDH baixo e tenta fazer uma análise mais minuciosa. Então, novamente, cuidado ao fazer análise a respeito de um valor numérico. Entrando agora, para a gente fixar bem o conteúdo, vamos à nossa primeira avaliação.
Nessa primeira avaliação da aula de hoje, esse primeiro exercício, vocês deverão fazer o quê? Temos uma imagem do continente americano, nessa já temos a divisão do continente americano em a parte anglo-saxônica e América Latina, e eu quero que você estabeleça duas diferenças ou uma diferença entre essas duas regiões. Bora lá que voltamos já já!
Várias são as formas que você pode utilizar para fazer a diferenciação do continente, mas visto que nós trabalhamos, é importante fazer um resgate a jato aí do que nós tínhamos falado anteriormente. Então, dentro desta perspectiva, a gente percebe que a América anglo-saxônica ela é formada por países Estados Unidos, Canadá, e nós podemos falar, dentro da última tabelinha, que apresentam um IDH elevado, apresentam uma distribuição um pouquinho mais homogênea, não posso dizer absolutamente homogênea, mas um pouco mais aprimorada na qualidade de renda. Já a América anglo-saxônica é aquela que teve a colonização de exploração, nós podemos citar vários países da América Latina, México, Brasil, Peru, aí você pode fazer uma listinha daqueles que você lembra, ou que você gostou mais, ou tem mais interesse, mas devemos falar sobre a diferenciação econômica entre os países, principalmente pela forma de exploração que ainda é forte nessa região. Na continuação, vamos fazer uma análise nos setores econômicos da América. Lembrando que os setores econômicos, eles devem ser vistos no seu aspecto conceitual. Lembre-se que o setor primário, ele é mais ligado à origem, o nome já diz, primário. Então, atividades ligadas à agricultura, pecuária, caça, pesca, extrativismo, mineral ou vegetal. Já atividades do nível secundário são aquelas que vão ter ligadas à transformação. Então, quando eu tenho, por exemplo, laranjas, transforma em suco, minério de ferro em placas, esse é o mecanismo da transformação. Já o terciário é ligado à prestação de serviços, normalmente mais o aspecto urbano. Então vamos ver como é que se apresenta dentro da estrutura americana. Veja que dentro da relação que nós temos, o continente americano aparece com uma formação geológica muito antiga. Essa formação geológica, logicamente, vai nos proporcionar um grande subsídio de recursos de minérios e que, logicamente, com a atividade pesqueira junto, se nós olharmos só a parte marítima, vai nos proporcionar uma gigantesca riqueza que desde o momento da colonização foi amplamente utilizado. Já nas outras atividades, nós podemos puxar dentro dessa atividade natural ainda a riqueza dos nossos rios, da nossa distribuição territorial, que faz com que, obviamente, a gente tenha um aproveitamento agropecuário também excelente, que ao longo dos anos só se concretizou. Também com isso, se olharmos praticamente só para a América parte sul, ainda temos uma concentração grande de rios muito acidentados, o que nos favorece a escolha mais tarde da nossa obtenção energética, que é por hidrelétricas. Quando olhamos isso, logicamente é interessante ver esta imagem, que falamos na parte mar, falamos em rio, logicamente falamos em minérios, sempre nos remete à extração de minas. É importante nós observarmos esta imagem, e nessa imagem eu tenho aqui uma mina. Por quê? Porque também é interessante a gente conceituar a mina e jazida. A jazida é a área toda onde existe a concentração do minério. Então, a extensão total podem ser metros, podem ser quilômetros, podem ser em largura, profundidade. Já quando eu delimito uma mina, é a área que está sendo explorada. Então, aqui nós temos uma mina que no Brasil normalmente se faz desta maneira. Temos aquela categorização que a gente vê muito em filme, muito em reportagem, das minas de montanha, mas normalmente no Brasil a gente faz por explosões para determinada retirada do minério. Aqui, logicamente, a tecnologia entre as Américas é bem diferenciada. Na América anglo-saxônica você tem a implementação de recursos mais tecnológicos, mais específicos e, obviamente, com uma qualidade de extração para a mão de obra. Já na América Latina, você tem uma qualidade inferior na extração, emprego de tecnologias mais rudimentares, mas mesmo assim consegue retirar em grande quantidade. A disponibilidade também se diverge
dentro da estrutura da América, conceituamos que existe então essa separação entre a América Latina e a anglo-saxônica dentro dessa situação, e aqui destacamos que para algumas regiões da América anglo-saxônica existe uma proteção melhor na extração de recursos, uma fiscalização ambiental mais rigorosa, diferente da América Latina, que não tem tanto incentivo à pesquisa e mais sim a exploração propriamente dita dentro da situação predatória que se estabelece. Claro que dentro dessa ideia temos que observar a lucratividade das empresas. Dentro da situação da América, essas empresas têm uma lucratividade expressiva, visto o abismo de recebimento e pagamento de seus funcionários para concretizar a extração dos minérios a qual ela se destina. Outras atividades ligadas também e visivelmente diferenciadas, uma delas a gente pode falar da agricultura. Na América anglo-saxônica, muita mecanização, muito emprego de herbicidas, pesticidas, adubos, químicos ou não, dependendo da região, mas com uma alta produtividade. Já na América Latina, a gente percebe propriedades menores, percebe uma produtividade também alta, mais ligada à mecanização fraca. Então, nós temos má distribuição e má utilização da mecanização na América Latina. Por isso, ao analisarmos essas tabelinhas, vimos gradualmente o seguinte: em termos de tecnologia agropecuária, na América anglo-saxônica é forte e na América Latina é fraca, rudimentar. Na parte agropecuária, número de trabalhadores, quanto mais tecnologia, menor o número de trabalhadores. Por isso, anglo-saxônica, poucos trabalhadores, e na latina, muito, por causa da baixa mecanização. Já na atividade destinada à produção, logicamente, como a América Latina tem essa situação de produzir em grande quantidade, não é para o mercado interno, e sim para o externo. Já a América anglo-saxônica tem uma preocupação maior com o seu mercado interno, talvez até por isso uma diversificação de produtos e uma chamada policultura, quando eu tenho a produção de vários produtos em uma localidade só. Com isso, dentro da perspectiva de mecanização, a América anglo-saxônica altamente produtiva, enquanto que na América Latina, baixa produção, principalmente ligada à baixa mecanização. Com isso, a gente observa, para fechar esse bloco, que a área de pesquisa, educação e formação profissional deveria ser muito mais estruturada na América Latina, para possibilitar uma melhor utilização dos recursos e potencializar, logicamente, áreas de desenvolvimento econômico, porque determinadas áreas têm mais facilidade por apresentar mais recursos. Então, o que a gente faz é estudar melhor essas áreas e implementar novas metodologias que melhorem a qualidade da produção e, logicamente, aumentando a produtividade. Outra situação que a gente verifica bem é que dentro das Américas percebemos que o setor primário e secundário se difere bastante. Na região da América Latina se percebe uma implementação muito grande da indústria pesada, com menor tecnologia no seu emprego. Já na América anglo-saxônica você percebe uma implementação mais a nível do setor secundário e terciário, pela maior quantidade tecnológica empregada, obviamente. Dentro disso, nós podemos puxar um link do que é mais falado hoje em termos de classificação, que fala-se muito hoje na classificação de países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. De acordo com a OCDE, país desenvolvido é aquele que tem emprego de tecnologia de ponta. Então, eu tenho uma grande quantidade, uma grande variedade de empresas que usam uma tecnologia de ponta avançada. Já países emergentes têm uma gradual divisão. Algumas empresas com tecnologia de ponta, mas algumas outras empresas em carência ou dependência da tecnologia de ponta dos outros países. E os países subdesenvolvidos é aqueles que dependem da tecnologia estrangeira. Dentro do universo americano, nós temos os três movimentos. Nós temos países com alta tecnologia, como estamos falando, temos países com tecnologia mediana em alguns setores e temos países dependentes tecnologicamente. Por isso, nós vamos ter muitos tipos de mobilidade social, empregabilidade e representando diferentes condições de vida e trabalho.
Uns exemplos que a gente pode usar é a aparência das empresas que ali se destacam. Nós podemos falar das empresas automobilísticas, aeroespaciais, química, eletrônica e maquinaria, que apresentam-se em toda a América, mas de maneira diferenciada, com centros, com polos de especificidade e polos de aparente representatividade mundial. Para a gente fechar esse bloquinho, vamos para mais um quiz, onde você vai destacar a partir do conceito. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir matérias-primas sobre meio natural. Quem faz isso? Letra A, setor primário. Letra B, setor secundário. Letra C, setor terciário. Ou letra D, setor quaternário. Bora lá fazer que a gente volta já já.
E aí, pessoal, vamos ver a resposta agora, vamos ver se acertaram. Nós temos como resposta correta A, setor primário. Literalmente é aquele que se estabelece a extração e produção de matéria-prima. Na continuação, nós temos que falar, lógico, do processo de industrialização. O processo de industrialização literalmente se deu de maneira bem diferenciada na América. Nós vamos ter extremos literais em que você percebe, vamos citar exemplos, Estados Unidos da América, industrializando-se já no século XIX, início do século XIX, participando efetivamente da segunda Revolução Industrial, enquanto outros países da América Latina já vou usar o exemplo, o Brasil como um deles, se industrializando em meados do século XX. Então, existem abismos de tempo. Só que esse abismo de tempo, ele vai refletir, obviamente, no visual, na quantidade de empresas, na tecnologia, muitas vezes na pesquisa, mas ele não deve ser visto como uma baixa do desenvolvimento ou como uma ausência de desenvolvimento, e sim que cada um está caminhando de acordo com a sua trajetória. Talvez demore mais um tempo para alguns e outros de maneira mais rápida atingir um determinado objetivo. Por isso que, ao olharmos a palavra industrialização, temos que ter essa noção. Por isso, observamos, logicamente, comparando dentro dessa perspectiva de tempo, que temos países com uma dependência tecnológica, aqui citado Brasil, México e Argentina. Por aquela razão, começaram mais tarde, ainda estão engatinhando em alguns processos de industrialização. Principalmente porque os que se industrializaram primeiro detêm o poder, muitas vezes, de um avanço, de uma tecnologia ou de algo que inventaram. Não dá para simplesmente usar alguma coisa em seu próprio nome, sendo que outro inventou. Você precisa caminhar, você precisa inventar para você atingir aquele objetivo. Dessa forma, ainda se vê muito a implementação de indústrias tradicionais nesses países que ainda estão engatinhando. Logicamente, como existe baixa produção, baixa utilização de tecnologia, nós vamos ter uma mão de obra ainda pouco qualificada. À medida que se melhora a qualificação profissional, melhora-se a produção, melhora-se a venda, o que vai refletir, logicamente, na quantidade de exportação e de importação. Lembre-se que o procedimento de exportação é a venda de produtos, principalmente para países de fora, não só vizinhos, mas de outros continentes. Já a importação é a compra de produtos. Isso vai refletir enormemente no maior desenvolvimento e no maior incentivo, principalmente monetário. Dentro dessas características, nós vamos ter nos Estados Unidos uma organização muito especializada. Os Estados Unidos analisou o território e verificou potencialidades desse território. Dentro dessas potencialidades, eles concretizaram cinturões, os chamados belts. Dentro desses belts, há um fomento, há um incentivo que se faça a empregabilidade e a manutenção de determinados nichos, determinados tipos de cultura, tipos de tecnologia, e com isso, cada vez mais estão melhorando dentro desse setor. Por isso, percebemos alguns aqui destacados, que a gente vê na televisão, aparece muita reportagem sobre isso, facilmente identificáveis. Um dos que eu acho mais interessante é o Vale do Silício, bem na parte oeste dos Estados Unidos, onde você tem um grande nicho ligado à informática, eletrônica e robótica. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de universidades, eu tenho uma área propícia para construção, eu tenho incentivo governamental, menos impostos. Então, tudo aquilo faz com que, nos Estados Unidos até tem um termo específico para isso, chama-se clusters. Os clusters fazem literalmente o polo tecnológico para incentivo daquela região. Como tem outros, né? Os aeroespacial e petroquímico, automobilístico e siderúrgico, mas todos com a especificidade e o aproveitamento local. Dentro disso, vamos para mais um quiz, para que a gente feche esse bloquinho de análise aí. O que vocês vão fazer nesse quiz? Relacione as características dos 3 setores da economia ao continente americano. Letra A, setor primário, letra B, setor secundário e letra C, setor terciário. E temos 3 frases aqui embaixo. Vocês deverão colocar a letra competente ao setor.
No primeiro espaço, crescimento industrial baseou-se na introdução de novas tecnologias. Qual setor é? Segundo espaçozinho, emprega muita mão de obra. E a última corresponde à maior parte do PIB, Produto Interno Bruto, dos países latino-americanos. Vamos fazer lá? Voltamos já já.
Então vamos lá, execução da atividade agora. Temos que então, letra B, setor secundário, é onde você tem uma base industrial com tecnologia. Setor terciário, emprego de muita mão de obra, logicamente prestação de serviços. E na primeira corresponde a maior PIB, porque ainda estamos naquele processo de uma estruturação agrícola muito forte. Temos até um apelido antigo que caminha com o Brasil, o celeiro do mundo, que muitas vezes não está sendo mais usado, mas já foi muito mais usado. Mais um exercício para a gente fechar esta nossa atividade de hoje, com relação à industrialização dos países da América Latina. Relacione suas principais características. Então vamos fechar o nosso bloco falando sobre a industrialização da América Latina. Vamos lá?
Então, para falar sobre a industrialização da América Latina, o que nós podemos dizer? Que ainda temos uma dependência tanto de dinheiro, capital, quanto de tecnologia, porque estamos ainda fazendo aquelas nossas pesquisas, a nossa implementação. Não temos ainda uma qualificação muito favorável da nossa mão de obra. À medida que isso for melhorando, a tendência é melhorar a tecnologia empregada, e ainda temos uma importação de produtos, o que faz com que a gente venda produtos baratos e compre produtos caros. Mas isso está caminhando e já vem se modificando muito nos últimos anos. Para terminar, fazemos uma retomada agora. O que a gente viu no nosso encontro de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre as desigualdades econômicas americanas, identificamos os setores da economia, como é que eles se distribuem no continente americano. Falamos desses setores, principalmente na utilização de recursos minerais, atividades agropecuárias e fechamos com a industrialização. Acho que demos uma boa analisada no continente americano. Espero que tenham percebido este engatinhar que estamos passando e que vamos atingir os nossos objetivos com certeza. Até um próximo encontro. Até mais.